Hoje a gente recebe o jornalista Manuel Marcos Guimarães. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, Manuel. Eu é que agradeço o convite para poder conversar um pouco com vocês aqui, contar um pouco da história minha e do jornalismo em Minas. Participa dessa entrevista Fernanda Castro com perguntas aqui ao nosso convidado. Eu quero começar da sua infância lá em Pouso Alto, perto de São Lourenço. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua família, do seu pai que te inspirou, como é que era a sua infância e como é que você começou a sentir esse gosto pelo jornalismo. Bom, eu nasci em Pouso Alto, mas minha família muda para São Lourenço, eu tinha 3 meses de idade, isso em 1950. E eu passo a minha infância toda em São Lourenço, né? E, enfim, então eu sou pouso-altense e são lourenciano ao mesmo tempo, né? Enfim, foi uma infância normal de uma família classe média, católica, de formação católica, etc., né? Estudando sempre em escola pública, lá em São Lourenço. Eu faço toda a minha história em São Lourenço de ensino, né? No colégio estadual e saio de lá em 1967, 68 na verdade, 67 eu fiz vestibular, em 68 eu venho para Belo Horizonte para cursar jornalismo, né? Fiz vestibular, passei, e desde 68 então eu estou aqui em Belo Horizonte. O que me levou para o jornalismo? Meu pai tinha só o 2º ano primário, mas escrevia muito bem, por dedicação, etc., ele gostava muito de escrever e assinava jornais. Eu me lembro, o meu interesse pelo jornalismo começa lendo o Correio da Manhã e o Estado de São Paulo, que eram os 2 jornais que ele assinava, e no Correio da Manhã me chamava muita atenção, principalmente no período logo após o golpe militar de 64, né? As crônicas do Carlos Heitor Coni. O Coni tinha uma crônica em que ele já, no começo, com estilo muito irônico, muito assertivo, né? Já criticava o golpe militar. Já criticava o golpe militar com um formato muito bom, né? Então, o Coni é a minha primeira inspiração, né? E a segunda é a orientação do meu pai, que mesmo não tendo tido tempo de estudar, condições de estudar, ele aquela velha tradição, né? Ele costumava dizer muito para nós 7, nós éramos 7 irmãos. Não vou deixar nada para vocês a não ser o estudo. Então, dediquem-se ao estudo, isso eu garanto. Mas não tem herança para ninguém a não ser o patrimônio intelectual e de ensino. Essa é a minha formação básica, né? Junto com isso, as brincadeiras comuns, eu gostava muito de futebol, jogava no time da cidade, etc. Aliás, jogo futebol até hoje. As pessoas espantam, você ainda joga? Eu falei, se jogo. Aos 75 anos, jogo e bem. Maravilha. Que ótimo. E as suas sedações no ensino médio, não era ensino médio, né? Lá nos primeiros anos de estudo, já eram elogiadas pelos professores. Isso tudo por causa da leitura do Estadão, que naquela época chegava lá na cidade do interior. Olha que bacana isso. Uhum. Hoje eu nem sei se chega mais, né? Deve chegar pela internet. Mas os seus textos já eram... Você sentiu que tinha jeito para o negócio? Sim. Enfim, São Lourenço, ali no sul de Minas, tem muito mais proximidade com o Rio e São Paulo do que com Belo Horizonte, né? Então, a influência toda nossa era dos veículos, emissoras de rádio, televisão. Quando surge a televisão, a gente pegava primeiro sempre canais do Rio, né? Principalmente as emissoras de rádio. As emissoras de rádio fortes na época eram a Rádio Nacional, que minha mãe acordava às 7 horas da manhã, a primeira coisa que ela fazia era ligar o rádio. E o rádio ficava ligado o dia inteiro, né? E os jornais chegavam quase sempre, o Estadão e o Correio da Manhã do Rio, chegavam, por incrível que pareça, no mesmo dia. Chegava tarde, não chegava de manhãzinha, mas chegava tarde. E sim, a leitura disso foi me direcionando. E é verdade,
Eu fui orador da turma na 4ª série ginasial. Quer dizer, o resultado é disso. Você fazia bons textos na escola, né? E a turma acabava te escolhendo, te elegendo para fazer isso, né? Então, tinha composições, né? Redações sempre elogiadas em sala de aula. Foi isso, então, que me direcionou. A ideia, naquele tempo, o sonho dos jornalistas era de ser cronistas. Me lembro muito do professor José Mendonça, né, nos primeiros dias de aula nosso, em 1968, o professor Mendonça pediu um texto para cada um escrevesse por que queria ser jornalista, né? Então, cada um fez a sua redação. Na aula seguinte, ele volta com as redações e disse: vocês não estão querendo ser jornalista coisa nenhuma. Vocês não sabem o que é o jornalismo. Ou seja, ele deu um banho de água fria. Todo mundo que está querendo ser escritor, ser cronista, e jornalismo não é só isso, não. Tá? Então, colocou a gente já na primeira aula no rumo certo, né? Já porque deu todo uma mundo enquadrada. tinha o sonho, né? O sonho original, né? Era de ser cronista. Então vamos falar desse período na UFMG, em plena ditadura, você cursando jornalismo na UFMG. Como é que foi a sua relação com a ditadura na escola? Você sentia algum tipo de opressão, sentiu medo? Como é que era aquele momento? Olha, eu chego para a faculdade de filosofia em 1968, né? Foi exatamente o ano em que é o ano da grande mobilização estudantil, e no final do ano você tem o AI-5, né, que é o rompimento total do golpe militar com qualquer arremedo de democracia que os militares até então tentavam manter, né? A repressão na Fafiche era muito forte. Muito forte. A Fafiche, ao lado da Faculdade de Medicina, eram as faculdades que tinham uma mobilização muito grande, lideravam passeatas, etc. Eu não me envolvi em movimento estudantil para valer, não fui um manifestante de passeatas, não. Eu acompanhava muito dentro da faculdade, fui presidente do Centro de Estudos Jornalísticos, né? Na época era SEG, era o grêmio do curso, né? E a gente se dedicava muito em tentar viabilizar o ensino. O clima era muito pesado, enfim, a gente sentia, né, muita mobilização. Os temas que dominavam a gente na época era o famoso acordo MEC-USAID, que queria implantar uma reforma universitária de cima para baixo na universidade brasileira, né, e parcialmente até conseguiram mais à frente, né. A gente já estava discutindo muito guerra no Vietnã e coisas desse tipo, né? Havia um clima externo que provocava muito debate, muita discussão. Eu não fui um militante de rua do movimento estudantil, não. Sofri, enfim, observei essas coisas, mas dentro da faculdade. E você já foi aí, então, logo que formou, já foi para a UFMG como assessor de imprensa? Não, eu me formei em 71, mas nos anos de 70 e 71, eu já fui estagiário, chamava Serviço de Relações Universitárias, Sim. Que era coordenado pelo professor Plínio Carneiro, e o Plínio montou uma estrutura de relações universitárias em que cada faculdade tinha um estagiário, e ele coordenava. E eu fui trabalhar direto com ele na reitoria. Uhum. A gente passa a editar, então, um jornal da universidade. Teve um jornal que a gente editava mensalmente, o Plínio coordenando. Eu fiquei já ainda estagiário, como uma espécie de subeditor. E as matérias todas eram produzidas pelos alunos, principalmente os que estavam nas faculdades, né? Esse jornal teve, se não me falha a memória, 12 edições. Eram jornais muito interessantes, a gente fazia pesquisas e entrevistas muito interessantes. Em 1971, eu formei em 71, e já em fevereiro de 72, a universidade me contratou. Uhum. Né? A universidade me contratou ainda para trabalhar com o Plínio. O que acontece é que em 74, se não me falha a memória, quando assume o reitor Eduardo Osório Cisalpino,
o Plínio deixa a reitoria e vai para a Fafiche, ser só professor, né? Então, eu passei a ficar sozinho. E, a partir daí, a gente criou uma nova estrutura que se chamava Sala de Imprensa. E, a partir da Sala de Imprensa, eu criei o boletim da UFMG, que circula até hoje, em setembro de 74, e hoje ele não circula mais como impresso, né? Mas ele está diluído online no portal da universidade. Mas ele circulou no formato impresso quase 50 anos. E, a partir da estrutura da sala de imprensa, é que vai se desdobrando, né? Vira Coordenadoria de Comunicação Social. Mais tarde, aí eu já não estava mais na universidade, incorpora o Centro Audiovisual, cria rádio universitária, cria TV universitária, né? Eu estou lá atrás, eu fiquei 25 anos, 24 anos, 11 meses e 16 dias na UFMG. Que ótimo. E saí por uma circunstância, eu saí num PDV, um programa de demissão voluntária da universidade. E por que você decidiu sair da UFMG? Porque você, nesse período todo, claro, 25 anos, você teve várias atividades além do UFMG. Eu imagino que tem alguma coisa relacionada a isso. Tem. Eu fui, nesse período, ainda dentro da UFMG, eu comecei a trabalhar na sucursal do Estado de São Paulo. Surgiu uma chance, eu fui trabalhar no Estadão. Estadão que você lia quando era menino. Eu lia quando era menino ali. Exatamente. Que coisa legal, né? Trabalhar no jornal. Aí sou chamado, surge uma vaga que o colega J.D. Vital estava deixando a sucursal, me deu a dica, falou, olha, tem uma vaga lá. Fui lá e fui contratado, fiquei 9 anos no Estadão, ainda trabalhando simultaneamente na UFMG e no Estadão. E depois saí do Estadão, aí, em 84, que eu sou eleito para a presidência do sindicato, ainda estava na UFMG. Eu fiquei na UFMG até 1996 e saí por uma circunstância das circunstâncias da vida. No meu período do sindicato, no Sindicato dos Jornalistas, eu fui contemporâneo do Dr. Célio de Castro, que era o presidente do Sindicato dos Médicos. E nós ali fizemos uma amizade muito forte, uma sintonia grande, né, ideológica, de participação, etc., né? O Sindicato dos Jornalistas, inclusive, no período bravo da repressão, quando o Célio sofreu um atentado na porta da casa dele, né? Jogaram bomba, ele saindo de um debate, e o sindicato abriu as portas para fazer um ato de solidariedade ao Dr. Célio, né? Com muita pressão. Nessa época a gente sentiu muita pressão, a polícia não queria que fizesse, a Polícia Federal pressionando, mas nós bancamos e conseguimos fazer. Mas então houve essa sintonia com o Dr. Célio, né? E em 96, quando o Célio decidiu ser candidato a prefeito, era uma candidatura que as agências de pesquisa todas falavam que era uma candidatura que natimorta, não tinha a menor chance, tá? O Célio então me convida para fazer a campanha dele, para assessorá-lo na campanha. Enfim, eu tirei licença na universidade. A universidade tinha aquela coisa que era chamada férias-prêmio, que você podia tirar tantos meses por conta. Eu tirei as férias, fui trabalhar com o Dr. Célio na campanha. Então, era uma campanha que, em abril, ele não tinha... Ele era 0 nas pesquisas, né? Tem até um episódio interessante que eu vou abrir um parênteses e contar. E eu lembro que numa pesquisa, um instituto de pesquisa famoso na época era o Vox Populi, do Marcos Coimbra, né? O Vox Populi tinha ganho a eleição do Collor, né? E o instituto ficou muito forte, e o Vox Populi fazia pesquisas pré-eleitorais. O Dr. Célio sempre foi uma criatura, um sujeito muito querido na cidade, né? Pela profissão dele, médico e tal. E na pesquisa de março, o Vox Populi não coloca o nome do Dr. Célio como candidato. Eu e o Dr. Célio fomos direto ao Marcos Coimbra e falei assim, Marcos, por que você não colocou o Dr. Célio entre os candidatos possíveis? O Marcos Coimbra falou assim, Dr. Célio, eu gosto muito do senhor.
eu não coloquei seu nome porque eu não quero submeter o senhor a uma vergonha, porque vai dar 0%, etc. Marcos, não, eu corro risco, o Célio falou, eu corro risco. Por favor, na pesquisa de abril, pode colocar, eu sou candidato. Eles não acreditavam que ele seria candidato, né? E efetivamente, na pesquisa de abril, eu coloco que o Célio aparece com menos de 2% nas pesquisas. Tudo bem, né? Na eleição de outubro, todo mundo já sabe o resultado. Se tivesse mais uma semana no primeiro turno, ele teria ganho já no primeiro turno, né? E ele vai... Você que criou o mote Dr. BH? Nós criamos, né? Tudo de equipe. Né? Tínhamos uma equipe muito boa. E funcionou muito bem, né? Funcionou bem demais. O Dr. BH e aquele sambinha do caiu no gosto popular. Caiu no gosto popular caiu no o gosto Dr. BH. Povo, né? Eu aprendi, eu não tinha experiência nenhuma de marketing político na época, né? Mas alguém me falou um momento, se você quer ganhar uma eleição, na época funcionava assim, conquiste as crianças e os idosos. E o nosso sambinha caiu no gosto da meninada. A gente, quando saía para fazer campanha nos bairros, favelas, etc., a meninada cantava o Dr. BH assim com o peito cheio, né? Que história bacana. Serginho BH, que é o compositor. Serginho BH. Manuel, o que te levou a acreditar numa campanha de um candidato que era inexpressivo, era de um partido pequeno, porque naquela época você tinha uma polarização, assim como hoje, e os dois candidatos mais fortes eram o Virgílio Guimarães e o Amílcar PT e o Amílcar Martins do PSDB. O que te levou a acreditar numa campanha de um candidato que tinha 0% e que nem entrou na pesquisa? O que te levou e teve essa história incrível do Célio ter sido eleito prefeito? O Luiz, teve um fato que foi marcante. Nós, no começo, conversando, mas o Célio não tinha estrutura, não tinha dinheiro para campanha, não tinha nada. Então, a gente começou a fazer reuniões setoriais para conversar, tentar convencer. E nós fizemos uma reunião no escritório de um amigo, que reuníamos alguns jornalistas da época, gente que pensava, que conhecia o Célio. E foi uma espécie de um bate-bola com o Célio, tal. E uma das coisas que impressionou o grupo todo foi a convicção do Célio de que ele seria o prefeito. Então, eu quero ser prefeito porque eu tenho o que oferecer para essa cidade, né? Então foi baseado nisso, havia uma convicção interna da campanha, das pessoas que estavam no torno do Célio, de que podia dar certo. E a coisa vai crescendo, foi crescendo e nós não erramos nada na campanha. E preciso dizer que realmente a polarização era Virgílio Guimarães e Amílcar, e devo dizer que, felizmente para nós, as duas campanhas erraram muito, porque tentaram dirigir foco um contra o outro e na hora H, de repente, eles se veem perdidos, né? Bom, nós estamos aqui para contar curiosidades também, né? Pode ser? Claro, a gente quer saber. O primeiro debate. Os bastidores. De bastidores. Bastidor, é quase bastidor, mas não tem por que não contar. Virgílio e Amílcar, PT e PSDB. Primeiro que o Virgílio entrou numa campanha já dividida, né? Porque boa parte do PT queria apoiar o Célio, como efetivamente apoiou, né? Não publicamente, mas apoiou. Muita gente abandonou o Virgílio durante a campanha. Ele deve estar ressentido disso até hoje. Mas eles queriam forçar essa polarização. Mas naquela eleição havia outros candidatos que tinham peso eleitoral. Olha quem eram os candidatos. Júnior Marise, que tinha uma história forte na cidade, como vereadora. Paulino Cícero, que já era um político experiente, que tinha articulação também. Então, você tinha pelo menos 5 candidatos que tinham peso político, né? E houve uma articulação do Antônio Faria, o deputado Antônio de Faria Lopes. O Faria articulou um manifesto denunciando primeiro as pompas da candidatura do Amílcar, porque o PSDB tinha muito dinheiro e o Amílcar começou a fazer uma campanha muito forte nas ruas, etc. Então, no debate da Band, no primeiro debate,
Na abertura do debate, quem apresentava o debate era o Luiz Carlos Bernardes, né, o Peninha, e na abertura do debate, o Paulino Cícero foi escolhido para ler um manifesto. E antes de começar o debate, ele pede licença ao apresentador, ao Luiz Carlos Bernardes, para ler um manifesto que representava os outros candidatos. E ele leu um manifesto curtinho, mas denunciando as bandeiras de cetim, o excesso de gastos da campanha, etc. Né? O Amilcar virou uma fera, tentou pedir direito de resposta, pediu, mas aí o estrago já estava feito, né? Nesse debate também, aí entra uma participação minha que eu acho importante, a estratégia do Amilcar e do Virgílio, não sei se eles negociaram antes, mas eles estabeleceram de um fazer pergunta para o outro, sabe? Levantando a bola, etc. Não tinha, e tentaram ignorar. E na hora que o Amilcar começou a falar mal da gestão do Patrus, o Peninha dirigiu o direito de resposta para o Virgílio. No primeiro intervalo, eu cheguei para o Célio, a gente acessou, podia falar, Célio, quando falar mal da gestão do Patrus, quem tem direito de resposta é você, não é o Virgílio, não, você é vice-prefeito. Vice. Tá. Ele falou, opa. E a partir daí, toda pergunta que o Amilcar fazia para o Virgílio, criticando o Patrus, o Célio, opa, eu sou vice-prefeito, quem tem que responder sou eu. O Célio entrou no debate. Ele apareceu naquele momento, né? Debate, né? E com a posição serena, o Célio era um sujeito muito sereno, muito tranquilo, sem perder. E assim foi, né? Foi conquistando espaço aqui e ali, enfim, eu te dizia, a confiança que o Célio tinha na candidatura dele, ele passou para a equipe. Então a gente confiava, a gente não ficava preocupado com percentual de pesquisa, nada não. A coisa foi crescendo naturalmente, né? Até que no Jornal Nacional, no sábado, na véspera da eleição, as manchetes eleitorais, assim, virada histórica em Belo Horizonte. Aquilo, né, foi importantíssimo. É um trabalho de que eu me orgulho muito, foi muito bom. E foi bom para a cidade. E como é que foi a festa da vitória? Conta pra gente. Nossa! Não teve muita festa. O doutor Célio estava muito cansado, né? Ele já não era um rapazinho, né? Teve um episódio, né? E nós ajustamos, concordando. A Globo, não, nós temos que entrevistar o doutor Célio no jornal, no Bom Dia, 7h da manhã. Eu falei, nossa senhora, mas acabamos concordando dele ir, né? E era ao vivo, né? Então, o Célio vai embora para casa e dorme. E 5:07, eu estou batendo a porta, na porta do doutor Célio, quase que precisamos arrombar a porta dele para levar ele para o estúdio da TV Globo para gravar a primeira entrevista. Foi um erro nosso, a gente não devia ter concordado com essa entrevista, devia ter dado tempo. Mas não houve festa, o Célio precisava descansar, ele foi para um sítio, aqui na Redondeza, etc. Ficou uma semana apagado por lá, porque estava cansado mesmo, porque como bateu perna aquele homem, como andamos, e como ele andou, e bravamente. E você foi secretário dele, de comunicação, eu fui secretário, né? de comunicação, assumi, mas fiquei o primeiro ano de 97 e saí em abril de 98, né? O Célio acabou mudando um pouco os rumos da gestão dele, não vale a pena entrar aqui, mas algumas pessoas que fizeram a campanha com ele acabaram saindo, principalmente o Antônio Faria, que foi o coordenador da campanha, e que Faria saiu em fevereiro e eu saí em abril, porque o Célio preferiu fazer outras composições, enfim, e redirecionar. Tanto que no meio do trajeto, o vice-prefeito dele era o Dr. Marcos Santana, do MDB, né? Que foi o vice dele, mas no meio da campanha, mais para frente, o Célio deixa o PSB
e se filia ao PT também, e ele disputa a reeleição pelo PT, né? Ele acabou fazendo uma opção uma opção partidária pelo PT e não reforçar o PSB. Logo que acaba a campanha do Dr. Célio, a universidade faz um programa de demissão voluntária. Eu falei, opa, é a minha por que hora. não? Então eu transformei o meu 24 anos, 11 meses e alguns dias, troquei a minha aposentadoria que eu teria na universidade, porque o PDV é isso, você troca o seu tempo por uma indenização, né? Então eu peguei uma indenização que acabou me sendo muito útil, que eu comprei, na sequência eu comprei a casinha que eu tinha. Sim, então vamos voltar à sua passagem pela presidência do Sindicato dos Jornalistas. Você fala que alguns presidentes que te antecederam, né, o Dídimo Paiva, o Washington Mello, Paulo Lotti, o Tílio de Santiago, todos eles te inspiraram muito, né? Fala um pouco dessa sua chegada à casa. Pegando a história do sindicato, eu conheço a história do sindicato a partir do Virgílio Viado, no tempo estudante. O Virgílio Horácio de Castro Viado foi presidente que conseguiu, inclusive, o prédio da Casa do Jornalista. Foi uma conquista do Virgílio, que era assessor do Magalhães Pinto, e conseguiu isso, né? O Virgílio e teve um papel importante na obtenção da casa, e a gestão do Virgílio foi muito importante na luta pelo reconhecimento da profissão, pela aprovação, reconhecimento da profissão. E nesse tempo como estudante, ainda a gente tinha contato, né? Depois do Virgílio vem o Salomão Borges, que faz a transição para o Dídimo. O Dídimo vamos dizer, é a linha de corte, né, em que o Sindicato de Jornalistas assuma uma posição de liderança para valer no movimento sindical, não só de Belo Horizonte, não só de Minas Gerais, mas o Dídimo tem uma inserção no sindicalismo brasileiro de uma forma geral, né? Ele agregou muita gente, ele trouxe João Paulo Pires de Vasconcelos, Arlindo Ramos, dos bancários, enfim, ele agrega uma liderança, né? Nesse movimento que surge lá o Luiz Inácio Lula da Silva, lá no São Bernardo do Campo, o Lula, né? Mas o Lula deu um suporte grande, o Dídimo deu um suporte grande a essa mobilização desse chamado novo sindicalismo, né? O Dídimo é substituído pelo Washington. O Washington dá um pulo, dá um salto grande, ele assume a presidência da Federação Nacional dos Jornalistas. Já tinha havido um movimento importante atrás, porque a FENAGE e a Quanticop, que eram as duas entidades de comunicação em plano nacional, eram entidades amorfas, né? A Quanticop decididamente pelega e a FENAGE amorfa. A FENAGE começa a aparecer na liderança do Aldário Dantas, o Aldário, que tinha sido presidente do Sindicato de São Paulo, ele assume a presidência da FENAGE, da federação, né? E depois dele vem o Washington Mello, né? São eles que dão voz à FENAGE, à Federação Nacional dos Jornalistas, né? E aqui, então, em Minas, o Washington faz essa transição com Paulo Lotti, em seguida vem a eleição do Tílio de Santiago, né? E aí o movimento a gente já estava vivendo uma abertura, isso anos 80, né? Eu assumo em 84 a disputa da minha eleição. Havia 3 chapas, né? A gente tinha a chapa liderada pelo Lélio Fabiano, que era do grupo do Tílio de Santiago, a chapa minha, e havia uma terceira chapa que foi articulada, a gente fala que foi articulada sem medo nenhum de errar, pela direção dos Diários Associados, pela Rua Goiás, né? Que pôs pessoas de confiança dela, porque queria entrar nesse jogo, queria controlar o sindicato, né? Não tem por que falar, porque isso é histórico, né? O cabeça de chapa dessa chapa, o cabeça era o Tito Guimarães Filho, né? Que era um rapaz, enfim, de esquerda, de movimentação, mas o grupo dele todo era a turminha dos associados e gente que compactuava com a direção do jornal, né? Sim. Então foi uma disputa interessantíssima, com quase 100% de comparecimento.
é possível, é preciso, nesse caso, elogiar muito a postura do Lélio Fabiano, que perdeu a disputa no primeiro turno. Houve uma tentativa do pessoal da Chapa 3 de fazer uma composição com ele para derrotar a gente, e ele falou, de jeito nenhum, a eleição está decidida, o segundo turno é para homologar, a posição da categoria está definida, está definida, a Chapa ganhou, ele se recusou a fazer qualquer articulação e manteve, pôs a turma para votar, porque tinha que garantir o quórum no segundo turno, senão a eleição melava, né? Então foi muito importante, o Lélio teve um papel importante. A nossa gestão, a equipe minha era ótima. Chico Brant, vice-presidente era Alcindo Ribeiro, não dá para citar todo mundo, Vilma Fazito, a gente tinha uma turma ótima e a gente conseguiu fazer uma gestão coletiva. A gente começou fazendo reuniões da diretoria aberta todas as terças-feiras, o pessoal participava, demos um peso grande para o trabalho da Casa do Jornalista, mas como no Brasil, aqui também eu trato esse tempo como um tempo de uma transição para melhor, né? A gente viveu esse período, a gente viveu a campanha das diretas, né? E a preparação da primeira eleição, a preparação da Constituinte de 88, né? Nós saímos em 87, mas a preparação, a eleição para a Constituinte, a gente estava muito envolvido nisso aí. Fizemos campanha pela criação de um Conselho Nacional de Comunicação, que acabou não dando certo. Foi até criado, mas não do formato que a gente defendia, né? E com muita mobilização de rua, sabe? Mas é isso, foi um período em que o sindicalismo cresce um bocado e se solidifica, na minha avaliação, é isso. Eu tenho uma questão para falar da sua administração lá no sindicato, quando você foi presidente, um feito muito grande, que não se repetiu. Na sua gestão, vocês conseguiram um reajuste de salário para a categoria que o piso era 8 salários mínimos. Hoje seria 12 mil reais. Inimaginável uma coisa dessa. Então, o que aconteceu que o piso só foi caindo depois que vocês saíram? Realmente pergunta difícil, hein? É difícil. Na verdade, realmente o último... na época havia uma campanha nacional pelo piso de 5 salários mínimos, 5 salários mínimos. Era uma campanha que a gente chegou a aprovar isso no Congresso e o Sarney vetou, a gente era o piso institucional. Mas, Luiz, a gente só chegou nisso porque mobilização da categoria. A gente chegou, esse piso, na verdade não era um piso, era no acordo salarial, né? Ele não estava escrito 8 salários mínimos, mas era equivalente a 8 salários mínimos. Isso foi no último dissídio coletivo que a gente assinou, em abril de 86, no último dissídio, mas foi com base em negociação. A gente conseguiu naquela época, eu acho que uma coisa que infelizmente não aconteceu depois e nem tinha acontecido antes. Foi que a gente conseguiu trabalhar os sindicatos jornalistas, os sindicatos empregados em administração e os sindicatos radialistas. A gente fazia campanha junto. Nós fizemos uma assembleia que a gente precisou fechar a Avenida Álvares Cabral, em frente ao sindicato, precisamos a BH Trans para colocar lá, porque não cabia gente, então o pessoal foi para lá. Isso é que fez. E uma negociação, a gente negociava mesmo, reuniões com o patronato, com tal... tem alguns, esse aí é um dado importante. Outro dado que eu acho que é muito importante, a Rádio Itatiaia, por exemplo, nunca tinha assinado acordo com o sindicato. Eles preferiam fazer acordo com os sindicatos radialistas, tanto que eles faziam questão de não chamar os jornalistas de repórteres, chamavam de produtores, usava a terminologia da categoria dos radialistas, né? A gente conseguiu de fazer reuniões com o Januário Carneiro, com o Manuel Carneiro, até que eles concordarem em fazer um acordo em que a rádio passou a adotar, na época havia tabela A e tabela B.
A Rádio Itatiaia passou a adotar a tabela B, mas passou a ter uma tabela que antes não existia, sabe? Então, são essas coisas. Eu digo que nada acontece por acaso. Esse dado, aliás, eu descobri que o piso tinha chegado a 8 salários mínimos, porque um estudo que foi feito a posteriori pelo João Carlos Firpe Pena. O João Carlos, jornalista da área de economia, ele fez um estudo depois e ele que falou, pô, é isso mesmo, eu não sabia, mas a gente conseguiu chegar a salários muito, negociação e pressão das bases. Não existe outro caminho, não existe outro caminho. A história hoje é diferente, a CLT está praticamente falida, não sei para onde que vai, mas está praticamente falida, né? E a mobilização nas redações, eu estou de fora, mas a gente percebe, as redações estão muito enxutas, né? Não tem mais gente, infestadas de estagiários, o que é um perigo. Os estagiários que me desculpem, mas estagiário tem papel importante, mas como estagiário, e não substituindo profissionais. E também sem a obrigatoriedade do diploma, né, Manuel? Esse é um outro lance que pesou muito, né, para a categoria, né? A decisão do grande Gilmar Mendes, que acabou com o registro profissional, né? Ou com a exigência do diploma, né? É uma pena. Você tem uma atuação muito marcante no sindicalismo mineiro e brasileiro também, porque você foi vice-presidente da FENAGE. E como é que você enxerga o sindicalismo hoje? Você já adiantou um pouquinho na sua fala anterior que está se perdendo e tal. Como é que as redações, como é que o jornalismo, como é que os sindicatos podem voltar a mobilizar a categoria para ter a força que você teve no seu período? Pergunta difícil, Luiz. Vamos fazer um exercício aqui. Olha, eu acho que, da mesma maneira que as relações de trabalho têm mudado nos últimos tempos de uma forma muito radical, né? Essa questão da pejotização, o enfraquecimento da CLT, eu temo que esse seja um caminho sem volta. Ou seja, nós teremos que pensar em novas formas de relacionamento patrão-empregado, que eu não sei direito onde que vai dar nisso aí. Tem até uma teoria, daqui a pouco eu falo dela, uma teoria, não uma hipótese, mas isso significou que o enfraquecimento das redações físicas, né? A pandemia foi só uma pá de cal nisso, né? Antes já existia a informatização, tornou as redações mais silenciosas, etc., e os jornalistas passaram a conviver menos. Eu acho que isso enfraqueceu as redações. E os jornais, vou citar um exemplo. Eu, quando trabalhei no Estadão, de 1974 a 83, a sucursal do Estadão tinha um diretor jornalista, um chefe de redação jornalista e mais 1, 2, 3, 4, 5 repórteres. A redação do Estadão era essa. A redação do Globo, da sucursal do Globo, chegou a ter quase 20 repórteres. O Jornal do Brasil, quase a mesma coisa. Isso em Belo Horizonte? Isso em Belo Horizonte, sucursal de Belo Horizonte. Havia uma competição, a Folha nunca teve redação grande aqui, sucursal grande. Havia competição entre a sucursal do Globo e do JB. Uma matéria que a sucursal do Globo fazia, que não saiu no JB, dava castigo, castigo entre aspas, né? Cobrança, já havia cobrança. Mas só nisso aqui, você tem 20, 30, você tinha uns 40 empregos em sucursais. Você tinha umas 40 empregos em sucursais. A redação do Estado de Minas tinha quase 200, se juntar Estado de Minas e Diário da Tarde, você tinha quase 200 profissionais. TV Globo tinha uma tonelada de jornalistas. Muito diferente de hoje. Então, você tinha muita gente. Hoje não tem. Quer dizer, as redações esvaziaram, por razões econômicas, etc, etc. Naquele tempo, a gente viveu um momento de alguma expansão. Foi o período dos planos cruzados, então se teve uma coisa assim. A economia do país estava crescendo, né? Então, enfim, é difícil. Havia mobilização, mas havia base para mobilizar. Diretoria de sindicato não mobiliza sozinho se você não tiver uma base por trás trabalhando.
Claro que essa questão da pejotização é uma questão que deveria ser, ela deveria ser marginal, e ela está sendo quase que sendo uma imposição. Mas se a gente observar bem, a pejotização, ela não pega, para falar do jornalismo, ela não pega todo mundo. Quer dizer, eles escolhem, né? São as grandes emissoras, são as grandes figuras que assinam, etc., porque passa a ser compensador do ponto de vista tributário, né? Gasta-se menos, a empresa paga menos imposto e o profissional também paga, né? Enfim, a receita tributária é que diminui. A CLT, outro dia saiu um artigo no Estadão do Pedro Neri, um cara que foi presidente do IBGE, e ele coloca uma coisa na qual ele tem razão. O Brasil, erradamente, historicamente, joga muito peso tributário sobre a folha de pagamento, né? Muito cálculo de INSS, cálculo de fundo de garantia, vai tudo em cima da folha de pagamento. Então, isso onera a folha de pagamento, o que é ruim para a empresa e o que é ruim para o empregado, né? Então, tem-se que pensar em desonerar a folha de pagamento para tornar a CLT mais ou menos atraente. Essa acho que é uma das hipóteses que ele levanta. Mas eu acho que um bom caminho para os profissionais é você caminhar para sistemas cooperativos, né? De você, enfim, agregar as pessoas em cooperativas que passam a ter força de negociação com as empresas. Não sei te dizer direito como, não. Eu digo que é uma hipótese, que o sindicato vai ter que se reformular organicamente, estatutariamente, não sei te dizer como, mas para ir nessa linha de tentar organizar na negociação antes e ter o pessoal cooperado, uma forma de cooperação para poder negociar com força com o patrão. Porque a CLT, no formato que ela tem, não devemos esquecer que a CLT é ainda de Getúlio Vargas, ela mudou alguma coisa, mas a essência é a mesma coisa, né? E as empresas mudaram muito também, então nós temos que entender isso. Manuel, eu quero voltar um pouquinho no seu período de Estadão. Você passou lá quase 8 anos. Queria que você foram 9 anos. 9 anos. Queria que você falasse de algumas matérias que te marcaram, de bastidores, de dificuldades que você tinha. O Estadão era um dos jornais, em quase todo o período que eu trabalhei lá, era um dos jornais que era submetido à censura prévia, né? O Estadão tinha, durante esse longo período, ele tinha um censor, ou mais de um censor, que ficava na redação do jornal, que lia as matérias quando elas já estavam indo para a oficina, né? Todo mundo sabe o que é isso, né? Os jornais, naquele tempo, eles tinham a redação, depois eles iam para um processo industrial. Hoje continua, mas hoje é mais moderno, né? E esse processo industrial era um processo lento. A gente fechava o jornal 7, 8, 9 horas da noite, que era o jeito dele ir para as ruas 6 horas da manhã, né? Então, tinha um período ali de linotipo, enfim, de offset, de coisas assim, que demorava. E o Estadão tinha um censor que ficava, na hora que ele lia a matéria, não, essa não pode sair. Então, aí vem aquela história clássica, né? Que o Estadão e o Jornal da Tarde, que era o vespertino do Estadão, eles tinham um problema industrial, que era o que colocar tirar outra matéria, o que colocar, a matéria já estava pronta ali. Você teve alguma matéria censurada que você se lembre? Eu vou chegar lá. Então, o jornal era obrigado a substituir. Quando o Estadão cria, então, aquilo de usar capítulo, poemas dos Lusíadas para ocupar aquele espaço, em algum momento, receitas de bolo, coisas desse tipo, né? Então, havia isso. A gente, na sucursal, a gente não sentia esse clima, porque o jornal não nos obrigava a nenhum tipo de autocensura. Então, se tinha alguma matéria, se a gente achava que era matéria, mandava para São Paulo. Lá, eles decidiam se publicavam ou não. Eu cobria, na sucursal, eu cobria uma área que a gente chama de geral. Eu cobria a área de artes, cultura e educação. Basicamente, eu trabalhava nessas áreas. E saúde, né? E houve, em 79,
79, 80, nós tivemos uma epidemia de meningite no Brasil. E a meningite veio, pegou pesado. E como a meningite, ela matava mais na favela os pobres, mas ela matava também na classe média. Então, provocou uma comoção no país. A epidemia de meningite foi um negócio danado, né? E o governo federal decidiu que não se podia publicar matéria de meningite. Durante um bom período não podia. Você não podia dar dados que foram mais tantos atingidos, etc, etc, etc. Eu cobri essa área. Então, várias matérias minhas nessa época, que a gente faz, o jornal, a direção do jornal orientava a gente, vamos cobrir, não interessa, vamos cobrir do jeito que pode, né? Então, essa matéria especificamente, várias matérias minhas não foram publicadas em função da censura, né? Foi o sentimento que a gente teve. As pessoas morrendo e vocês não podendo falar. E não podia falar porque ia criar um clima de comoção e tal, e a ditadura. Eu quero falar um pouquinho também agora. Você teve atuações importantes em 3 áreas do jornalismo que são destacáveis. Como assessor de imprensa, como repórter e como sindicalista, jornalismo sindical. Você transita bem nessas 3 áreas ou tem preferência por alguma delas? Eu acho que eu transito bem. Quantitativamente, a maior parte do meu tempo foi em assessorias, né? De redação, eu tive 9 anos no Estadão, depois eu tive mais quase 2 anos no Estado de Minas, né? Como secretário de edição. Eu fui secretário de edição do Estado de Minas em 89, 90, que foi um período que o jornal tentou fazer uma reforma editorial, substituiu a direção, o Mauro Verquemo assumiu a editoria geral e tentamos lá fazer uma mexida boa no jornal. Começamos, mas o processo, eu saí, o Mauro continuou durante um tempo lá. Mas eu trabalhei 25 anos na UFMG, depois disso eu fui assessor também, eu assessorei a presidência da Assembleia Legislativa, assessorei a prefeitura, né, com o doutor Célio de Castro. Eu assessorei a Assembleia Legislativa, a presidência da Assembleia, durante um período, um mandato. E, mais recentemente, o último trabalho de assessoria minha foi no Tribunal de Justiça, em que eu fiquei lá 2 anos como assessor da presidência do Tribunal de Justiça, na gestão do Dr. Nelson Messias. E fui repórter do Estadão, né? Mas eu acho que eu me saí bem na assessoria, mas eu gosto muito de edição, sabe? Eu gosto muito de edição. Eu edito já há 16 anos uma revista cultural, que é esta Magiscultura, né? Tem 16 anos que eu edito essa revista, né? É uma revista cultural que publica textos culturais. Ela é patrocinada pela Associação dos Magistrados, mas ela não é uma revista jurídica, é uma revista cultural, com textos escritos por juízes, juízas, desembargadoras e desembargadores, mas nada jurídico, né? Eu gosto de editar, sabe? Como o meu período no Estado de Minas, eu fui secretário de edição, eu gostava muito, né? Então eu gosto muito desse trabalho de edição. Eu quero voltar agora, então, nesse período seu de assessoria, um tempo importante que você passou por secretarias de governo. Uhum. Um período que eu gostaria que você contasse mais sobre foi no governo Itamar Franco. Eu me lembro muito bem quando o Itamar Franco foi eleito governador de Minas. A gente tinha manchetes do Itamar Franco durante um mês. O Jornal Nacional, que era o jornal mais assistido na época, a primeira manchete do Jornal Nacional era do Itamar Franco. Todo dia você tinha uma manchete do Itamar. O Itamar mandou fechar Furnas, Itamar declarou moratória e você estava no governo. Então eu queria que você contasse desse período, logo após a posse, e também do período que você passou lá, dos casos interessantes do Itamar e do desafio de trabalhar com o Itamar Franco. O Itamar era uma grande figura. O primeiro assessor de imprensa dele foi, se não me falha a memória, o Lester Moreira, né? Ele era um grande criador de notícias, vamos dizer assim. Ele se dava muito bem nisso, né? Com
com histórias, etc. Eu trabalhei no governo dele, eu fui assessor de imprensa do Sávio Souza Cruz, que foi secretário de Recursos Humanos e foi secretário de Planejamento também, ele ocupou 2 secretarias. E o Sávio tinha um estilo bem parecido com o do Itamar, e eles se deram muito bem nisso aqui. E algumas vezes, né, o Itamar criava fatos, uma coisa que o Itamar gostava de fazer quando ele não atendia muito a imprensa. Ele criava notícia, mas ele não gostava de atender a imprensa, né? E os jornalistas todos iam para lá, ele criava o fato, ia todo mundo para a cobertura. O Sávio me contou que uma das coisas que o Itamar gostava de fazer era pôr a mão sobre o ombro dele e ficar passeando dentro do Palácio da Liberdade, ali no corredor do Palácio da Liberdade, de tal maneira que a turma da imprensa os enxergasse, fotografasse, etc., né? Para depois ele criar uma fake news em torno disso. Não posso contar o que é. Mas como se ele estivesse tramando, né? Ele passava sempre a ideia de que ele estava tramando alguma coisa, né? Assumiu algumas posições muito corajosas nessa questão, principalmente da CEMIG. Ele conseguiu reverter a CEMIG, que tinha sido praticamente vendida para um grupo internacional, um grupo americano. Fizeram um acordo em que vendeu parte das ações, mas deu para esse grupo o poder de decisão dentro da CEMIG, né? O Itamar reverteu essa decisão, entrou na justiça e conseguiu reverter isso, né? E a famosa questão que ele comprou briga com o Fernando Henrique por conta de, enfim, por conta de Furnas, né? Contra a privatização de Furnas, etc., né? Um episódio que diz respeito especificamente à área de imprensa nossa, né? O Lester, quando assumiu, cada secretaria tinha uma pequena estrutura de imprensa, né, de assessoria de imprensa, com um ou mais profissionais trabalhando. É uma coisa que sempre houve e continuou. E o Lester resolveu fazer uma reunião de todos esses assessores um dia e para apresentar para o Itamar e para o Itamar dar uma palavrinha, né, com a gente. Eu estava. Então, fomos todos, eram o quê? Uns 60 ou 70 profissionais, havia todos esses profissionais. Ele nos reuniu numa sala lá no Palácio da Liberdade, e a gente está sentado lá, todo mundo sentadinho. O Lester conduz o Itamar Franco para fazer a abertura. O Itamar entra assim, ele olha para a plateia, que éramos nós sentados, né? Ele vira para o Lester, assim mesmo, aquele jeitão dele, né? Essa turma toda aqui trabalha para a assessoria de comunicação do governo? O Lester, sim, governador, você. Então, por que a gente tem uma comunicação tão ruim assim? Assim, de cara, ele fez isso, né? Depois acabou até criando um constrangimento para uma colega nossa que estava lá, que essa não vale a pena contar aqui para expor a pessoa desnecessariamente. Mas era o estilo dele, né? Era o estilo dele. Não deve ter sido fácil para quem estava ali no comando, né? Mas ele era muito, ele gostava muito de criar isso e de segurar a barra, né? Ele não desmentia, enfim, ele brigava com a imprensa, gostava disso, parece que ele fazia isso até de propósito, né? Manuel, e você, com sua experiência toda no jornalismo, como é que você avalia o atual momento da nossa profissão, né, com essa onda de desinformação, inteligência artificial? O que você pensa sobre esses desafios? Pode parecer mera poesia, formulação só, mas eu acho que o compromisso nosso, do profissional, deve ser de querer buscar sempre a verdade, ou pelo menos o que há mais próximo da verdade, né? Eu me lembro, no nosso período, nós trouxemos aqui para uma palestra, acho que foi na posse da Casa do Jornalista, nós trouxemos o Pompeu de Souza para um seminário, e o Pompeu fez uma palestra. Eu me lembro muito dessa palestra dele, ele contando. O Pompeu era uma grande figura, etc., né? Então, ele falava que a ética do jornalista
ela é diferente, mas ela é similar à ética de qualquer outro profissional. Então, ele usava o exemplo de um metalúrgico, por exemplo, é dele fazer a melhor peça possível que ele conseguir moldar ali. Essa é a ética do profissional da metalurgia, é fazer a melhor peça, né? A ética do jornalista é produzir a melhor notícia, a mais completa que você. Então, eu acho que é isso. Agora, para obter isso, o jornalista tem que estar bem preparado. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é uma ferramenta. Então, ele tem que entender. O jornalista, antigamente, ele não precisava ser um operador de linotipo, mas ele tinha que saber como é que aquele linotipo funciona, como é que o produto dele chegava, o jornal chegava, ele tinha obrigação de saber isso. Ele não precisava fazer, mas ele tem que saber. Então, a inteligência artificial é isso. Falava-se muito, quer dizer, eu vivi no estado de Minas a transição da máquina de escrever para o computador. Eu estava lá quando a gente estava trabalhando com isso. Mudou muita coisa, né? Mas você tem que se adaptar. Eu me lembro, nós fomos fazer uma visita ao jornal O Globo, que já estava um pouco mais avançado do que a gente, e o pessoal do Globo relatava uma das coisas que eles faziam para adaptar os jornalistas ao computador, era colocar ao lado do teclado do computador pilhas de papel, para que o jornalista, depois, na hora que ele ficava com raiva do texto, ele pegava uma folha, amassava e jogava, assim, né? Parece uma piada? Não é piada, era uma forma de adaptação. Então, hoje, é muito mais difícil adaptar. Mas se ele não tiver uma boa formação de base, ele vai se perder. A gente vê hoje a pauta das emissoras de rádio, de televisão e mesmo dos jornais, ela está sendo dada pelas redes sociais. Sim. Olha, é bom, é rápido, etc., né? Então, mas olha o perigo que está por trás disso, se você não checar bem. Você vê que do Trump ao Lula e ao delegado lá, eles se manifestam via WhatsApp, via Facebook, via não sei o quê. Bom, é uma ótima ferramenta para você se comunicar. Mas as conversas foram eliminadas. O jornalista hoje, ele quase não tem oportunidade de conversar com as pessoas, de fazer reunião. O fulano disse no WhatsApp isso, o fulano disse. Eu acho que isso é perigoso. Tem como fugir disso? Não, mas não pode ser só isso. Você tem que tentar, tem que procurar ir atrás e contextualizar. É um desafio grande, não sei, não é simples. Mas acho que se não tiver base, o que é base? É formação acadêmica. Não dá para abandonar a faculdade. E tem que ter curso de jornalismo? Sim, acho que ainda é necessário ter curso de jornalismo, que não vai ensinar só técnica, mas dá formação teórica de sociologia, enfim, de psicologia e principalmente de linguagem, né? Eu acho que é importante. É importante essa fala sua porque você está na ativa, né? Você edita uma revista. Sim. E tem que estar, sim, ligado nas redes sociais. As pessoas hoje, como você bem disse, presidentes de nações importantes, poderosíssimas, comunicam suas decisões na rede social. Poxa, onde que isso era pensado? Quer dizer, o mundo todo fica sabendo instantaneamente o que está acontecendo em qualquer parte do mundo. Então, eu acho que a formação nossa como jornalista, né, e a gente está aqui na PUC, e é importante esse recado para os estudantes. Eu quero pegar agora um lado seu artístico, porque na sua gestão da Casa do Jornalista, quando você foi presidente, você foi a primeira pessoa a se preocupar com uma mostra de arte de jornalistas. Como é que é esse lado seu artístico? Olha, eu sou um fruidor da arte. Eu não produzo, mas gosto muito. Para mim, o segmento da arte que eu acho que me apetece mais é a literatura, né? Literatura e música. Mas música como ouvinte, não faço nada, né? A primeira mostra de arte do jornalismo foi efetivamente feita na nossa gestão, mas aqui é preciso fazer um registro importantíssimo das duas pessoas que foram as criadoras, a Jane Medeiros,
que, enfim, já não está mais com a gente, e o Carlos Barroso. Sim. Foram os dois motores da primeira mostra de arte do jornalismo, sabe? E eles envolveram muita gente, criaram, claro, com total apoio do sindicato, né, da casa. Não havia diferença, a gente trabalhou sempre junto, casa e jornalista, né? Mas foi muito importante. Eu estava até relendo antes dessa vinda minha aqui para gravar esse depoimento, a quantidade de jornalistas que puderam mostrar suas publicações pela primeira vez, expor seus trabalhos. Puxa, aquela semana, aquela primeira semestre de arte lá, e depois houve a segunda também, e felizmente está sendo retomado aí, né? Eu acho que isso é importante, mas é isso, eu sou um editor das artes, vamos dizer assim, mas não estou até tentando aprender a cantar, mas é difícil. Não, você joga futebol, é jornalista, trabalhou em vários veículos, tem muita coisa ainda por vir. Sua passagem como professor também, você também lecionou, né? Não. Eu fui editor do jornal Laboratório da UFMG. Era uma função meio acadêmica, meio docente, né? Porque eu fazia, mas durante 2 anos, na UFMG, os meus 2 últimos anos foram no laboratório do curso de comunicação. E ali eu editei o jornal Alternativa, né? Mas eu não fui para... Minha experiência para a sala de aula foi de 15 dias no Newton Paiva e não foi legal, não. Manuel, a gente está chegando aqui a mais de 1 hora de conversa. Eu queria saber se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa importante que a gente não passeou por ela. Eu vou contar só uma curiosidadezinha, então, porque vocês sabem que eu me chamo Manuel, mas no meio jornalístico as pessoas me conhecem como Manuelzinho, e eu não recuso o Manuelzinho, não. Mas só contar como é que surgiu isso, foi por causa do futebol no tempo de Fafiche. Eu gostava de futebol, a gente jogava futebol de salão, e havia um colega meu, que era um ano na frente, que é o Manuel Botelho, jornalista também, e o Manuel Botelho media quase 1,90 m. Então, no curso de no futebol, ele virou o Manelão e eu fiquei Manelzinho, apelido criado pelo Plínio Carneiro, e que cresceu comigo, né, na profissão, e efetivamente pegou, é o apelido que pegou e fica mesmo. Tem pessoas que, enfim, claro, que sabem que é Manuel, mas conhecem como Manelzinho. É só um registro meio bobo, mas é que as pessoas me chamam de Manelzinho. Tinha uma secretária, quando eu trabalhava, uma secretária foi lá no gabinete do Sávio, ela falou assim, o doutor Manelzinho, doutor Manelzinho, fica engraçado. É curioso, foi bom você ter contado. Manuelzinho, joga em qual posição? Eu fui camisa 8, eu e o Gerson. E hoje é society, society não tem posição. Né? Legal. Eu quero encerrar com uma pergunta para o Manuelzinho, ou Manuel. Qual o legado que você deixa como jornalista, como pessoa, e o recado que você dá para os jornalistas mais jovens? Eu tenho um filho jornalista, eu tenho um filho que é jornalista, que trabalha hoje na TV Record, ele é editor lá na TV Record. Mas o legado que eu acho que fica da história é de ter sido, sem dúvida nenhuma, ético no trabalho e de ter procurado me formar bem. Eu acho que eu tive uma boa formação, não só a formação familiar, que a gente conversou um pouco nisso aqui, mas dedicação aos estudos, estudar, estar sempre atento, mas fundamentalmente lembrar dessa máxima do Pompeu de Souza. Não esquecer jamais a ética no que você está fazendo, sabe? O compromisso com a ética, com a verdade, ou com a melhor verdade que você conseguir apurar. E uma palavra para os jovens jornalistas. Estudem primeiro, antes de ter pretensões muito grandes. Estudem e trabalhem. Estude e trabalhe, estude e trabalhe. Muito obrigado, Manuel Marcos Guimarães, por essa entrevista ao Centro de Memória do Jornalismo Mineiro. Esses são os cartazes da nossa campanha de eleição do sindicato em 1984. Foi uma eleição muito disputada, com 3 chapas, e a decisão foi no segundo turno, pessoas do segundo turno. Aqui são exemplares das edições do Pólvora
do período de junho de 84 a maio de 87, e foi o período em que eu presidia a diretoria do Sindicato dos Jornalistas, né? Então a gente fazia edições mensais, relatando todos os acontecimentos da vida sindical naquele período, né? Então aqui a gente tem um registro de 3 anos da vida do sindicato.